A porradaria entre Yuta e Ryu finalmente foi cessada com o nosso antigo protagonista como vencedor do grande duelo. Agora partimos para o desenvolvimento de Hakari. O que será que as habilidades do personagem e seus aprimoramentos terão para nós? Será que o aluno do terceiro ano terá facilidade ou dificuldades em seus combates? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 181 de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos para Jujutsu Kaisen capítulo 181. A gente não teve capítulo na semana passada, mas agora a gente começa a nossa empreitada aqui sobre o Hakari. Alguns pequenos desenvolvimentos sobre o Yuta de uma forma interessante. E se você tá empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal pra gente falar de Jujutsu por aqui ainda. Começamos o capítulo com Jujutsu Kaisen na capa da Weekly Shonen Jump desta semana, com o Megumi Itadori e também o Yuta celebrando os 4 anos de serialização. Parabéns, Gege Sensei! Parabéns aí, porque Jujutsu Kaisen é um marco histórico, né? 4 anos aí, com mais de 50 milhões de vendas de volume, é uma coisa astronômica, um recorde absurdo. E o Gege, ou a Gege, né? Depende aí da forma como a gente vai conhecer ele mais pra frente, acaba batendo recorde atrás de recorde aí, sem parar. Nós também temos uma capa colorida, né? Temos uma imagem colorida, temos as colors ali, tanto da Uro quanto também ali do Ryu, né? A Uro tem o cabelo rosa ali, tudo mais estigma, mais rosada, enquanto ali nós temos o próprio Ryu com a pele um pouco mais escura, né? Com ali o cabelo mais marrom, na tonalidade mais escura também, e a gente consegue ver essa forma e essas colas relacionadas ali ao que o Gege pensou para esses personagens. Eu gostei bastante das colors relacionadas tanto ali a Uro quanto também ao Ryu. Achei que combinou bastante ali alguém de cabelo rosa, né? Em Jujutsu Kaisen ainda não havia aparecido, se eu não me engano, ninguém de cabelo rosa ainda. Então, vindo ainda do passado para o futuro, fica algo mais interessante realmente sobre essa personagem. Então, nós começamos o capítulo focado em um personagem novo, que parece ter a vontade de se tornar um mangaka. Ele é um estrangeiro, né, de cabelos acinzentados, e temos uma conversa ao fundo de que não dá pra ver realmente do que se trata, mas de que a gente tem a confirmação de que é um estrangeiro que está submetendo um mangá. O rapaz tem cabelo cinza e também faz parte ali da color dos 4 anos de Jujutsu Kaisen. E a gente consegue ver que seus olhos são azuis e ele tem um estilosinho ali, né? Acaba meio que se vestindo de uma forma bem estilosinha ali pra ter um personagem realmente marcante em Jujutsu. Uma apresentação de um personagem marcante em Jujutsu. Então, nós voltamos para o Yuta, né, para encerrar o desenvolvimento do jogo do abate para o personagem que está emergido ali em seus pensamentos, com alguém conversando com ele ou com alguém falando com ele. Essa pessoa diz que logo o Yuta vai atingir o seu limite e que também ele já pode fazer essas coisas relacionadas a tudo antes. Os feiticeiros, espíritos amaldiçoados, os únicos que são capazes de transcender esses limites são poucos. Mas aqueles que conseguem ultrapassar esses limites são aqueles que são abusivos em sentido para si mesmos, se tornando quase uma espécie de desastre natural. Eu não sei se isso é algo muito comum ali no Japão, de fazer uma referência ali a maldições ou criaturas malignas que caminham para ter desastres naturais, ou se tem ali um folclore ou coisa do tipo. Se você mora lá ou se você tem esse contexto, porque Jujutsu caminha para isso, né? Jujutsu tem maldições na qual fazem algo no mundo e depois é lidado como um terremoto ou coisa do tipo. Da mesma forma como o Bleach também caminha sobre isso, e ali o Yuta acaba recebendo essa informação de que se ele não for realmente para se tornar um desastre natural, ele automaticamente vai atingir o seu limite. Então,
Finalmente nós temos a imagem do Sukuna completa, que aparece ali, a forma como ele tem de uma estatura original, na qual está mais clara. A gente tinha uma imagem do Sukuna que foi para um anime na qual estava um pouco oculta. Nós tivemos ali uma imagem do Sukuna na qual não mostrava todo o rosto dele. E agora a gente consegue ver o Sukuna em sua forma completa, né? Os seus 4 braços, os seus 4 olhos, ele tem uma espécie de cabelo, alguma coisa assim, que vem ali brotando da sua face, né? Aqui da parte direita e vai aqui a parte de trás, meio que pra ficar igual um cabelo, mas eu não acho que seja um cabelo, mas lembra muito ali o corte que o Hakari acaba utilizando. Então, nessa arte fica bem mais evidente que ali o cara era um monstro mesmo. Sukuna, ele era um monstro e remete pra caramba aquelas falas realmente sobre o personagem que está conversando com o Yuta sobre se tornar um desastre natural. Vemos então o último balão chamando o Yuta de jovem doce e ele começa a pensar em voz alta de que aquilo não era um elogio. Ryu então acorda ao lado do Yuta e diz que era inútil poupar ali os feiticeiros que lutam seriamente até a morte. Então Okutsu diz que Uro disse a mesma coisa para ele quando ele viu ela despertando. O adversário ali do antigo prota fica surpreso com a informação de que ela ainda está viva, mas diz que faz sentido, já que após a expansão de domínio dele, sua explosão não poderia ser tão forte dessa forma. É aí que eu falei pra vocês na semana passada, muita gente, na verdade semana retrasada, muita gente não entendeu o que eu quis dizer. Muitas pessoas não entenderam o que eu quis dizer sobre o Yuta ter um teto, sobre ter um limite na qual ele pode lutar, na qual ele pode expandir. E o Itadori e também ali o Megumi não possuem esse teto, na qual foi trazido aqui neste capítulo de que o Yuta, ele tem uma moral na qual ele persegue, na qual ele se segue. E essa é uma estrutura bem interessante pra gente ver de como esse teto, de como essa limitação e essa moral que ele segue acaba impedindo dele de se tornar um desastre natural. É por isso que mesmo conhecendo ali o Yuta, o Gojo fala tanto ali que o Megumi é o único que pode alcançar o seu nível de poder. E da mesma forma que quando ele está confrontando ali o Kenjaku, ele sabe também que o Yuta tem essa perspectiva para chegar no mesmo nível que ele, mas o Megumi é o único que a gente consegue ver ali com uma certa definição clara de que um usuário da sombra pode ter essa perspectiva. Então acaba sendo algo meio diferente, né, na forma de como esse teto do Yuta ele existe. E vamos ver aí até onde as insanidades de Jujutsu Kaisen podem fazer ali o Yuta seguir em frente ou travar, nesse sentido de que a vontade dele é que ele faça os demais crescerem para que ele possa se livrar dessa situação, para que ele possa realmente seguir sua vida em paz, para que os feiticeiros vivam sua vida em paz. Ele precisa continuar seguindo em frente. Ryu então diz que Uro não parava de lamentar as coisas do passado dela e pergunta se eles estavam tendo uma briga de amantes, né, alguma coisa desse tipo. E o Yuta responde que foi quase isso e Ryu pede para ele prestar mais atenção em Uro. Yuta então diz que qualquer coisa que ele poderia dizer para ela terminaria em violência, porque ela não queria ouvi-lo, porque o garoto sabia que ele era abençoado. Ryu reconhece que Yuta é realmente um garoto abençoado e o mesmo então se levanta e pede ali para o feiticeiro passar seus pontos para ele. Assim, um Shikigami acaba aparecendo e diz para Ryu que agora ele pode transferir a quantidade de pontos que quiser para ali o Yuta. E o mesmo assim faz. Yuta se levanta se espreguiçando ali, com Ryu questionando se essa lei, essa nova regra não existisse, se ele realmente deixaria tanto Uro quanto também ele vivos. E aí ele acaba se questionando se faria isso ou não, se ele realmente seguiria em matar os personagens ou não. Yuta então se vira sorrindo para Ryu e diz que ele deveria agradecer aos seus amigos por terem criado essa regra, porque assim tanto ele quanto Uro tiveram uma segunda chance. O Okutsu então soma 200 pontos, ele havia recebido 20 pontos por matar o Baratão e também o Druv, e mais 180 por derrotar Uro e Ryu.
Então, nós temos um quadro bem misterioso de uma personagem que se parece com a Miwa e passa ali uma sensação séria sobre ela. Mas como a Miwa, ela é sempre um alívio cômico, então não dá pra saber, né? Nunca dá pra saber do que se trata, mas como ela está no jogo do abate, provavelmente ela deve ter matado muitas pessoas pra estar viva até aquela situação no mangá. E foi bem curioso o momento ali que o GG escolheu, né? O AGG escolheu para colocar ali a Miwa numa transição entre um contexto de uma história para outra. Voltamos então para a discussão sobre o mangaka e faz um questionamento no editorial da Shueisha sobre o que faz de um mangaka. Há uma discussão então sobre isso entre as duas pessoas, então vemos que parece uma conversa de alguém se candidatando a ser realmente um autor conversando com o editor. Mesmo sendo um estrangeiro, o editor elogia ele por ser alguém bem fluente em japonês. O candidato então a mangaka então faz uma brincadeira dizendo que o mesmo também fala japonês muito bem, só que o editor ele é japonês. E é aí que vem uma tirada do GG de uma forma sensacional. Ele então explica que nasceu e foi criado no Japão, mas que seus pais são franceses. Por isso ele consegue falar tão bem e agir e se comportar ali de uma forma bem estrutural do Japão. O editor então pede desculpas para o rapaz por não perceber isso, mas o jovem parece não ter se ofendido. O jovem então está confiante que depois que o editor ler o seu mangá, eles terão um relacionamento bom e duradouro no futuro. O editor chama o jovem de estranho em seus pensamentos, mas segue para ler sua história. Ele olha para o mangá e a gente consegue ver uma referência clara de uma história chamada de Ikkyu-san e o Tigre, que provavelmente era um conto infantil que é narrado ali no Japão ou naquela região ali ligada à China, Coreia e que faz muito sucesso em fábulas ou coisa do tipo. No fim, quando o editor termina de ler o mangá, ele esculacha a história do rapaz, dizendo que ela está confusa demais. Ele não sabe para qual caminho o mangá está seguindo. Uma hora apela para o terror, outra hora apela para a comédia. Ele diz que isso é normal entre os mangakas, mas do jeito que o jovem decidiu fazer, tudo estava muito confuso. O editor também diz que a história está copiando muitas coisas da obra original, principalmente as falas. Então, o editor também diz que os enquadramentos dos personagens não estavam corretos e dá o exemplo do dedo torto ali do protagonista. Só que quando ele dá o exemplo, o jovem pega o dedo do editor e entorta ele da mesma forma como o do personagem do mangá que ele havia criado. O editor grita de dor enquanto o jovem fica indignado com ele cobrando realismo em um mangá. Se ele quisesse realismo, era só assistir um filme ou fazer recortes em fotos e colar ali em uma revista. Então, somos apresentados ao seu nome e ele se chama Charles Bernard e ele é um jogador do jogo do abate. Então, Charles explode dizendo que tipo de porcaria de editora que era aquela que não conseguia reconhecer os seus desenhos. Só lembrando que tá escrito Shueisha. Só lembrando que tá escrito Shueisha, é o editor, e aí o GG tá chamando a Shueisha de porcaria dentro de um mangá que sai da própria revista, tá? Só pra vocês terem uma noção da questão. O que passa uma imagem para o editor que os desenhos com técnicas regradinhas, né? As técnicas precisam realmente seguir ao pé da linha, nunca podem revelar a febre ousada que o mangaka pode transmitir. Então ele sai da sala e se vira contra o editor, enquanto o mesmo se pergunta sobre o que é ser um mangaka ou o que é um mangá, e ele sai do lugar tentando achar essa resposta, enquanto ali o editor chama pelos guardas para perseguir o Charles. É interessante como o GG sempre tenta colocar ali uma situação na qual os feiticeiros eles tentam seguir por um caminho e parece que a energia amaldiçoada, essa construção realmente dos personagens sempre leva eles para outro lugar, que é o caminho para se tornar realmente um xamã. A gente viu isso com o Nanami, a gente viu isso ali com o Takaba, vimos isso com o Higuruma, agora nós estamos vendo com o Charles, e todos esses personagens realmente têm essa formação de um jeito bem interessante. E como eles tentam sair dessa temática de se tornarem ali outras profissões, de terem outras profissões, mas sempre voltam para o caminho de um feiticeiro.
Charles então aparece ali ao lado de Hakari, perguntando algo sobre essa dúvida dele para o aluno do terceiro ano, sobre o que era ser um mangaka, o que era ter um mangá. Os dois estão dentro ali de uma cápsula, de uma roda gigante, enquanto um silêncio permanece no local até Bernard falar algo novamente. Charles então suspira, aliviado que pelo menos naquela área a energia elétrica ainda está funcionando. Mas Hakari diz que não se sente com sorte estando em uma roda gigante com ele. E o Bernard responde ali que ele poderia ter recusado essa oferta. Hakari diz que ele se sente assim porque não sabe quando poderá trazer uma mulher para andar com ele numa roda gigante novamente. Charlie diz que Hakari é muito otimista e pergunta se o aluno do terceiro ano acha que Tóquio vai voltar ao normal. Ele então fala que desde que Tóquio se encheu de maldições e monstros amaldiçoados, não saiu mais nenhum mangá. Tanto ali os mangakas quanto também os editores estavam acabados. Então Charles pede para Hakari algo, para ele dar uma razão para eles lutarem, já que todo aquele cenário, todo o jogo do abate era uma desgraça. Em todo o jogo do abate, todas as motivações são negativas. E um mangá shonen, você precisa dar aos seus leitores uma razão positiva ali para o protagonista lutar. Hakari permanece em silêncio, tentando ouvir aquilo, e o mais interessante é que o Charles cai logo de cara com o maior coach de Jujutsu Kaisen. Vocês se lembram das falas ali do Hakari para o Itadori sobre ele ter que lidar melhor com a sua vida? Agora o Charles estava de frente com o maior coach de Jujutsu. Então Charlie diz para Hakari fazer algo contra ele para dar motivos para que ele o odeie, tanto ao ponto de querer matá-lo. Hakari então se pronuncia e pergunta se ele é mesmo um mangaka, e o Bernard responde que sim. Então Hakari solta o verbo dizendo que jamais leria o mangá do Charles, nem que ele implorasse para que isso acontecesse, porque ele não queria pegar o estilo sombrio ali do seu adversário. Hakari então diz para ele parar de se lamentar e ir com tudo, chamando o Bernard de otaku nojento. Aqui não tem como não falar, né? Seja ali pro lado negativo ou seja pro lado positivo, o Hakari consegue realmente motivar as pessoas, né? Se o Bernard queria realmente uma motivação, ele acabou achando ali na boca do Hakari, e agora ele vai com tudo pra cima do personagem. Pelo que dá a entender ali do personagem, né, o Charles Bernard, ele não quer lutar contra o Hakari sem ter uma motivação antes. Ele queria achar uma motivação, ele queria achar um intuito, porque ele se enquadra, ele se vê ali em um personagem shonen, né, de que o personagem shonen precisa de um objetivo para lutar. Seja para ser um Hokage, seja para ser o rei dos piratas, seja para ser um mago imperador, ele precisa de um objetivo. E ali ele não tem um objetivo para lutar contra o Hakari. Então, na última página, o Bernard aparece e diz com seus olhos cheios de raiva e chorando, perguntando por que o Hakari, por que ele tinha que ser tão mal daquela forma. E assim o capítulo termina.